Olha quem apareceu novamente! Ó, falar a verdade pra você, o vídeo de hoje é bem difícil e delicado de ser falado. Mas eu queria fazer uma pergunta pra você e eu queria que você respondesse com sinceridade, pra você mesmo. Você já teve vontade de responder a uma pessoa mais velha que foi sem educação com você? E você teve vontade de retrucar, mas você não retrucou porque era mais velha? Esse é o tema do vídeo de hoje. O que acontece, gente? Eu tive uma experiência há um tempo atrás com uma pessoa que depois desse dia, a minha relação com pessoas mais velhas mudou um pouco. Não digo pra mal não, pelo contrário, foi pra bem. O que acontece? Tem uma pessoa que está na minha vida. Vocês já se depararam com a mãe, pai, tio, alguém da sua família falando assim: olha, você tem que respeitar os mais velhos, você não pode responder os mais velhos não, sei o que lá. Aí você fala assim: nossa, você quando criança, né, provavelmente todo mundo já deve ter escutado isso. É raridade, é um pipocado, gato pingado ou outro aí que não escutou. Quando a gente é criança, a gente guarda muito as coisas que a gente escuta. E eu, por exemplo, guardei com muita força isso que um dia foi me dito. Aí agora, depois de mais velha, eu fui tendo a minha personalidade, fui tendo meu modo de pensar, meu modo de visualizar as coisas do mundo. E aí teve um dia que eu pensei assim, pensei sobre isso, não sei se foi numa roda de amigos que eu conversei sobre isso, não lembro não. Mas eu só sei que eu fiquei pensando, por que eu devo ficar calada diante de certas coisas, sabe? Mesmo a pessoa sendo mais velha que essa pessoa, eu sempre escutei muita baixaria vindo da boca dela. Eu falo inconveniência, sabe? Aquelas pessoas que assim, se você tá estudando, fala assim: ah, você tá estudando? Ah, e tá namorando? Não, tô namorando não. Ah, mas porque tem que estar estudando, não sei lá. Eu já escutei até que eu ia ficar pra tia, que a minha irmã já tem um relacionamento. Meu Deus, que babado. Essa pessoa sempre foi inconveniente com todo mundo da família. Todo mundo da família. E só que ela não percebia que ela era assim, não. E aí, o que aconteceu? Chegou um belo dia que eu estava na minha casa, estava um almoço de família rolando, num domingão. E aí essa pessoa soltou uma pouca e boa de inconveniência na frente de todo mundo, sabe? E o que era a minha reação anteriormente? Sempre ficar calada, largar pra lá, ou senão eu tentava falar alguma coisa pra agradar. Nossa, eu acho que esse é o pior de tudo. Tipo assim, a pessoa vai lá, é inconveniente com você, e você ainda quer agradar ela, falando uma coisa pra ela ouvir, que ela se sinta confortável ali ainda. Ou seja, ela vai lá, te ofende, te machuca, e você ainda tem a obrigação de ir lá e tratar ela bem, só porque ela é mais velha. Aí, beleza, fui e retornei não foi uma falta de educação, mas eu retornei uma dura de volta. Tipo assim, por que você tá me perguntando isso? Por que você tá me falando isso? Tipo assim, isso não diz respeito. Sei lá, eu lembro que eu dei uma resposta lá que foi uma resposta assim, que a minha mãe fez assim, ó, pra mim na hora que eu falei. Só que todo mundo tava cansado já dessa pessoa fazer isso. E aí todo mundo ficou calado, ninguém me repreendeu por isso, não é mesmo? Que alguém tivesse me repreendido, eu acredito que eu ia argumentar de maneira que a pessoa entendesse o que eu tava querendo passar. Enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: tem pessoas mais velhas que elas são inconvenientes porque ninguém ensinou pra elas como se deve tratar o outro. Porque antes não tinha esse negócio chamado diálogo que a gente tem hoje. A gente pode falar abertamente sobre várias coisas. Antes, as pessoas mais velhas, elas não tinham essa abertura, essa liberdade para falar das coisas como hoje a gente tem. E aí, ninguém falou isso pra ela um dia. E assim, eu acho que enquanto a gente tá vivo, a gente sempre vai aprender alguma coisa. Por incrível que pareça. Tem criança que me ensina alguma coisa, que às vezes eu fico assim, gente, por que eu não sei fazer isso até hoje? Por que eu não sou assim até hoje? Aí você aprende com alguém mais novo. Gente, não é ofensa nenhuma aprender com uma pessoa mais nova, não.
sabe? É pelo contrário, que bom, né? Que você tá aprendendo um pouco com a pessoa mais nova. Pegando um galinho desse assunto, uma vez eu ouvi uma frase não sei se foi no Instagram, não sei se foi no Facebook, mas que um dia eu falei, velho, eu preciso aplicar isso na minha vida, porque eu acho que é muito necessário e eu gosto muito de ser tratada com respeito. Aí um dia me falaram assim, ó, aliás, um dia eu ouvi essa frase assim, ó, você deve... era tipo isso, você deve dizer às pessoas como você merece ser tratada. Essa frase que eu vi, ela me fez pensar o seguinte: se você mostrar pra pessoa como você gosta de ser tratado, ela tem duas opções. Ou ela te respeita e te trata da maneira que você merece, igual você ensinou pra ela, ou senão ela caga pra sua opinião e continua te tratando da mesma forma. E qual que é a sua melhor alternativa? Se afastar, né? Porque senão é obrigado, né? A ficar lá sendo maltratado por uma pessoa e ter que ser obrigado àquilo. E, tipo assim, eu apliquei, eu acho que foi isso mesmo, nesse meu convívio com pessoas mais velhas. Eu não costumo ser muito desrespeitada, não, tá? Isso foi um caso, assim, aleatório que aconteceu na minha vida, mas meio que difícil de acontecer, porque eu acredito que ninguém fica desrespeitando os outros assim à toa. Mas quando isso acontecer com você, em vez de você tomar um susto e ficar, nossa, pra que falar isso comigo e ficar guardando isso pra você? Fala com a pessoa, sabe? Pergunta pra ela, por que você tá me perguntando isso, sabe? Pensa um pouquinho sobre o assunto, fica em silêncio e deixa a pessoa refletir sobre o que ela falou, talvez. Agora, se for aquela pessoa irrelevante, que não faz diferença nenhuma na sua vida, que, enfim, eu fiz isso porque essa pessoa que me ofendeu com essas coisas que ela falou é uma pessoa que eu considero. Então eu fui lá e falei o que eu precisei falar com ela de volta, pra ela parar de fazer isso com as outras pessoas. Agora, como eu tava dizendo, se a pessoa pra você na sua vida, você faz bem de não retrucar, de não falar nada. Vai gastar seu diálogo ali, gastar sua mente, gastar seu sistema nervoso ali à toa, né? E a gente não tem que ficar calada diante de uma ofensa ou diante de uma falta de respeito, não. Porque, ninguém é obrigado, não, né? E assim, o tema do vídeo de hoje foi um assunto difícil de falar. Eu eu tô com medo, na verdade, de lançar isso aí, porque eu não sei como vai ser a sua reação diante disso, porque não é todo mundo que entende. Sei que vai ter muita gente que vai criticar, mas assim, sigo firme na minha posição com relação a isso, porque eu acredito assim, que enquanto a gente é uma pessoa do bem, que merece respeito, a gente tem que ser respeitado sim. Então se você é uma pessoa prosa ruim, melhore, porque ninguém é obrigado a lidar com você. Mas se você é uma pessoa do bem e faz de tudo pra melhorar todo dia, e aí você tem que ficar escutando esse tipo de emolação, difícil, né? Enfim, o vídeo hoje foi sobre isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você puder, curte, compartilha, inscreve no canal, coloca o sininho aí pra você receber os vídeos sempre. E é isso aí, gente. Não tem mais nada pra falar não, porque é difícil esse assunto. Beijo, fui.